Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou Rodrigo Schiffer e esse é o Atalhos para o Enem. Venha comigo nessa aula sobre ângulos, geometria plana. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa! Beleza? Então vamos lá, ângulos. Repara só aqui, ó. Definição. Ângulo é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Então, ó, eu tenho aqui uma semirreta, lembrando que a semirreta ela tem uma origem e é infinita em apenas um sentido, beleza? Se você tiver duas semirretas que coincidam na origem, ou seja, duas semirretas de mesma origem, esta região compreendida entre as semirretas nós chamamos de ângulo. Beleza? Agora não conte pra ninguém, não, que é segredo, ó, pode ser também essa região toda. Essa região é igual a essa. A região é a mesma, a abertura não muda. Rodrigo, e por que a gente coloca dessa forma aqui? A gente coloca dessa forma porque aqui dentro geralmente você coloca a medida, traça uma bissetriz, mas não esqueça que ângulo é toda essa região. Vamos combinar aqui uma coisa? Deixa eu voltar aqui. Sempre que você tiver semirretas de mesma origem, você vai gerar dois ângulos, na verdade. Concorda? Esse menorzinho e esse maior. Vamos aqui bater o martelo? Sempre que eu falar de ângulo, eu estou considerando a menor região, não a maior. Então, sempre a menor região. Beleza? Tranquilão? Massa. Aí se ligue. Olha só. Representação. AOB ou BOA. Lembre, esse O, vértice do ângulo. OA e OB são as semirretas que são os lados do ângulo. Então, a origem é o vértice e os lados são as semirretas. Beleza? Tranquilão? E aí vem as classificações. Eu vou sair daqui para você olhar para a configuração. Repara só. Você tem ali, ó, eu vou colocar nome e medida. Esse ângulo, na sua opinião, mede quantos graus? 90 graus, ângulo reto. Se eu trouxer essa semirreta um pouco mais para perto aqui da semirreta que estava na horizontal, ou que está na horizontal, você concorda que eu diminui a abertura do ângulo? Ou seja, esse ângulo ele é menor do que 90 e a gente vai chamar de agudo. Alguns autores e professores dizem que é o ângulo entre 0 e 90 graus. Beleza. E ó, maior do que 90 ou entre 90 e 180, como alguns professores e autores preferem, ângulo obtuso. Então, reto é igual a 90 graus, agudo menor que 90, obtuso maior do que 90 graus. E aí a gente tem, ó, ângulo de meia volta, raso, lembra disso? 180 graus. Nós temos o ângulo de uma volta, o ângulo de 360 graus, e nós temos o ângulo nulo, o ângulo de 0 grau. Então, reto, agudo, obtuso, raso, uma volta e nulo. Beleza? Tranquilão, né? Repara só, bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Bissetriz é a semirreta que parte da origem e divide o ângulo em duas partes congruentes. Você lembra o que são congruentes? Congruente significa o quê? Medidas iguais. Ou seja, bissetriz de um ângulo vai ter que ser uma semirreta que vai partir do vértice da origem do ângulo e vai dividi-lo em duas partes de medidas iguais. Então, repara só, ó, aqui eu vou traçar uma semirreta que parte da origem, blá, blá, blá. A pergunta é, no olhômetro você pode afirmar que OC é a bissetriz? Não pode. Você não pode. Lembre logo de uma coisa, viu? Geometria, o que importa é a informação. A figura, muitas vezes, ela pode vir deformada só para te prejudicar. Rodrigo, mas eu estou olhando aqui, parece que está igualzinho. É onde eu estou querendo chegar. Esqueça a figura, o que importa é a informação. Beleza? Agora repare. A partir do momento que dizem que OC é a bissetriz desse ângulo, aí sim você pode afirmar que as medidas dos ângulos AOC e COB são iguais. Beleza? Rodrigo, medida de AOC igual a medida de COB, tudo bem, preciosismo de professor. Tira essa medida aqui, bota AOC igual a COB, tranquilo, sem problema, beleza? Agora, só para te lembrar, isso aqui é a notação de semirreta. Tem uma origem e é infinita em apenas um sentido. Se fosse uma reta, seriam flechas duplas, porque a reta ela é infinita em ambos os sentidos.
Se fosse um segmento de reta, seria um tracinho, porque o segmento de reta ele é limitado. Beleza? Tranquilo, ó. Essa parte aqui, as pessoas às vezes têm algumas dúvidas. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que possuem o mesmo vértice e um único lado em comum. Minha gente, olha só, esquecendo essa parte de fora, beleza? Esquecendo a parte de fora, analise aí. Eu vou primeiro olhar para os ângulos AOB e BOC. AOB e BOC. A pergunta é, são ângulos consecutivos, na sua opinião? AOB e BOC, na sua opinião, são ângulos consecutivos? A resposta é sim. Por quê? Porque eles têm o mesmo vértice, o ponto O, e tem apenas um único lado em comum, o lado OB. Então, ó, AOB e BOC são consecutivos. Consecutivos, têm o mesmo vértice e um único lado em comum. Agora, eu vou sair daqui para colocar um segundo par. Eu queria que você analisasse agora os ângulos AOB e AOC. O normal é a pessoa achar que AOB e AOC não são consecutivos. Sabe por quê? Porque na cabeça da galera, consecutivo é um depois do outro. Para ângulos não, viu? Consecutivos tem que ter um mesmo vértice e um único lado em comum. Sabe o que eu gostaria que você percebesse? AOB e AOC têm o mesmo vértice, que é o ponto O, e tem um único lado em comum, que é o lado OA. Eles são sim ângulos consecutivos. Para serem consecutivos está aqui, ó, tem que ter o mesmo vértice e um único lado em comum. Apesar de ter algumas pessoas que acham que AOB e AOC não são consecutivos porque tem mais de um lado em comum. A galera acha que OB é um segundo lado comum. Perceba, viu? Para o ângulo AOB, OB é um lado. Para o ângulo AOC, OB não é um lado. OB está na parte interna do ângulo. Então, AOB e AOC têm de fato apenas um único lado em comum. E aí eu vou sair de novo para que você analise agora BOC e AOC. E aí, BOC e AOC, na sua opinião, são ou não são consecutivos? São, porque eles têm o mesmo vértice e apenas um lado em comum, nesse caso o lado OC. Ó, AOC, BOC. Então, ângulos consecutivos não necessariamente são um depois do outro. Tem que ter um vértice e um único lado em comum. Agora se ligue. Adjacentes, lê ali para você ver. Ângulos adjacentes, ângulos que são consecutivos, mas que não possuem pontos internos em comum. Então, bora analisar aqui? A mesma configuração. Todos os que eu tinha associado aqui eram ângulos consecutivos. Então, eles são passíveis da análise de se são ou se não são adjacentes. AOB e BOC. Percebam que os pontos internos de AOB foram pintados de verde e que os pontos internos de BOC foram pintados de cinza. Ou seja, os pontos internos de AOB e os pontos internos de BOC não têm interseção, eles não possuem pontos internos em comum. Por isso que AOB e BOC são ângulos adjacentes. Beleza? Lembre qualquer coisa, pausa, analisa, volta, vê de novo, tranquilo? AOB e AOC. E aí? Consecutivos nós já vimos que são. A pergunta é se eles são ou se eles não são adjacentes. Lembrando que para que sejam adjacentes, devem ser consecutivos, mas não devem possuir pontos internos em comum. Espero que vocês percebam que eles não são adjacentes, sabe por quê? Os pontos internos de AOB que eu pintei de verde, eles são comuns aos pontos internos de AOC, que estão pintados de vermelho, ou seja, eles possuem interseção. Isso não pode acontecer para que ângulos sejam adjacentes. Adjacente, adjunto, do lado, vizinho. Aqui sim, um termina, o outro começa. Um termina, o outro começa. Aquela ideia de consecutivo, na verdade, é adjacente. Bora ver se ficou claro. Analisa aí o terceiro par de ângulos. BOC e AOC. E aí, são ou não são adjacentes? Não são adjacentes, pois possuem os pontos internos aqui em comum. Ó, o que está pintado aqui de cinza, que é a parte interna de BOC, também faz parte do ângulo AOC. Tranquilo? Então a pergunta é, todo consecutivo é adjacente ou todo adjacente é consecutivo? Todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todo consecutivo é adjacente. Beleza?
Essa parte, gente, de consecutivos e adjacentes, ela é muito mais para você entender as propriedades que virão do que propriamente porque vão te perguntar isso numa prova. Porque repare, quando você chegar em triângulos, por exemplo, lá a gente fala assim, ó, o ângulo interno ele é suplementar ao seu adjacente externo. Como é que você vai entender essa informação se você não souber o que é adjacente e o que é suplementar? Então é isso que a gente está fazendo nessa parte inicial de ângulos, lembrando essas nomenclaturas para que fique mais concreto quando você vier a ler as propriedades e estudar os tópicos subsequentes, beleza? Tranquilo? Então vamos nessa. Olha só, o próximo tópico, ângulos opostos pelo vértice, os famosos OPV. Repare só, eu não vou colocar aqui a definição, vou colocar o que você tem que saber. Depois eu verbalizo aqui a definição. O que você tem que saber é que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm medidas iguais. Ou seja, olhe para essa configuração. Eu te pergunto, A ou B, ele é oposto pelo vértice a quem? D ou C. Opostos pelo vértice. O que você tem que saber é que as medidas deles são iguais. Do mesmo jeito que o ângulo BOC é oposto pelo vértice ao ângulo AOD, as suas medidas são iguais. Agora repare, definição, deixa eu voltar aqui para ficar mais claro para você, ó. Definição, dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Pense aí comigo, se você olhar para AOB e COD, pense comigo, os lados de A ou B são as semirretas OA e OB. Os lados de DOC são as semirretas OC e OD. Perceba, OA é uma semirreta oposta a OC. OB é uma semirreta oposta a OD. Ou seja, dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Agora, você vai precisar disso para resolver as questões? Não, você vai ter que saber que eles são congruentes, ou seja, que eles têm medidas iguais e, portanto, é isso que são ângulos opostos pelo vértice. Eu vou sair aqui para você analisar a figura. Aí eu queria propor uma outra reflexão. Vocês concordam que se a gente soma todos esses quatro ângulos, essa soma vai ter que dar um ângulo de uma volta? 360 graus? Massa. Agora repare. Você concorda que se eu pegar um ângulo cinza com um verde, essa soma vai ter que dar 180 graus? Veja aí se você concorda. Qualquer cinza com qualquer verde aqui vai ter que somar 180, você concorda? Beleza, aí ó, isso a gente fala assim, ó, os adjacentes aqui são suplementares. Os adjacentes, os vizinhos, são suplementares. Ó, não é que sempre ângulos adjacentes são suplementares, não. Aqui nessa configuração, os adjacentes são suplementares. Só que aquela coisa que eu falei anteriormente, se você não sabe o que significa adjacente, você já não entende o que eu estou falando. Se você não sabe o que são suplementares, você também não entende. Eu vou traduzir. Os ângulos vizinhos somados dão igual a 180 graus. Percebe como é importante saber as nomenclaturas? Percebe? Então, já que a gente revisou agora essa parte de OPV, vamos lembrar de complementares, suplementares e replementares. Olha só. Ângulos complementares. Você lembra? Dois ângulos são complementares quando a soma das suas medidas é igual a 90 graus. Se a soma das duas medidas for 90 graus, eles são chamados de complementares. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Beleza? Aí repare só. Se eu chamar um pedacinho de A e outro pedacinho de B, vocês concordam que a soma de A com B tem que dar 90 graus? Ou seja, se A mais B é igual a 90 graus, é porque A e B são ângulos complementares. A gente diz que A é o complemento de B e que B é o complemento de A. Tranquilo? Alguns exemplos. 20 graus e 70 graus. Percebam que 20 mais 70 dá 90, são ângulos complementares. 35 e 55 graus, também são dois ângulos que somados dão 90 graus, são complementares. Se eu chamar um ângulo de X, como é que você vai chamar o complemento desse ângulo X? 90 menos X. Galera, o que há de mais importante aqui é você saber que 90 menos X é a representação algébrica para o complemento de um ângulo qualquer. Então, ó, o complemento de um ângulo qualquer, 90 menos x.
Beleza? Sendo que esse ângulo qualquer a gente vai representar pela incógnita x ou por qualquer incógnita que você queira. Geralmente é x. Agora, repara só. Dois ângulos são complementares. Essa classificação é para par de ângulos. Repare, 20 mais 70 dá 90. Se esse 70 fosse partido em 10 e 60, 20 mais 10 mais 60 continuaria dando 90 graus, mas não seriam mais ângulos o quê? Complementares, porque isso é para par de ângulos, é um que complementa o outro. O mesmo para suplementares e o mesmo para replementares. Isso é classificação para par de ângulos, beleza? Então, isso aí são ângulos complementares. Bora para agora para ângulos suplementares. Galera, dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas é igual a 180 graus, beleza? Ou seja, aqui eu tenho um ângulo raso, que se eu parti-lo em A e B, a soma de A com B tem que dar 180 graus. Logo, eles são ângulos suplementares. A é o suplemento de B, B é o suplemento de A. Exemplos. Repara só. 120 e 60 graus, a soma é 180. 45 e 135 graus, a soma é 180. E x e 180 menos x. Galera, o que é de mais importante é você saber que 180 menos x é a representação algébrica para o suplemento de um ângulo qualquer. Beleza? E não tão comum, mas também importante, tem os ângulos replementares. Menos cobrados, mas não me custa falar para vocês. Replementares são ângulos cuja soma é 360 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas é 360 graus. Nesse caso, você percebe que a soma de A com B é 360 graus, então eles são ângulos replementares. Exemplos: 100 e 260 graus, 150 graus e 210 graus e x e 360 menos x, sendo, portanto, a parte mais importante desse slide, 360 menos x será a representação algébrica para o replemento de um ângulo qualquer. Beleza? Tranquilo? Massa. Então, ó, complementares, suplementares e replementares. Agora, gente, quando eu começo a falar sobre isso, você pensa logo assim, ó, ih, rapaz, aquelas questões assim, ó, o dobro do complemento da metade do ângulo e tal, Não posso mentir para vocês, as questões não vão ser. O complemento de um ângulo é 30 graus, o ângulo em questão mede. Não. Acontecerá de a questão trazer variações das expressões com dobro, metade, triplo, terça parte. Bora analisar? Ó, se liga nessas observações. O dobro do complemento de um ângulo. Pausa o vídeo e tenta fazer. Repara só. O dobro de uma coisa é 2 vezes essa coisa. O complemento de um ângulo é 90 menos x. Como é que vai ficar o dobro do complemento de um ângulo, galera? 2 vezes 90 menos x. Beleza? O dobro do complemento de um ângulo. Agora, é aqui, na minha opinião, o divisor de águas. Analisa agora esse texto. O complemento do dobro de um ângulo. Perceba que tem exatamente as mesmas palavras do anterior. Só muda a posição. Perceba, ó, complemento, complemento, dobro, dobro, ângulo, ângulo. Você sabe qual é a diferença? É que na primeira expressão, o dobro é de tudo, do complemento do ângulo. Na segunda, o dobro é só do ângulo, que a gente está chamando de x. Ou seja, o complemento do dobro de um ângulo é 90 menos 2x. Sabe qual é a minha sugestão? Quando a variação, dobro, metade, triplo, seja o que for, vem antes da expressão toda, você vai variar a expressão toda. Quando o dobro, o triplo, a metade vier antes do ângulo, você só vai variar o ângulo. É isso que você tem que ter na cabeça. Quer ver? Vou sair. Pausa e tenta fazer aí. A metade do suplemento de um ângulo. Metade de uma coisa é dividi-la por 2. A metade aqui não é só do ângulo, é do suplemento do ângulo, ou seja, a estrutura toda é dividida por 2. Agora repare, o suplemento da metade de um ângulo, nesse caso a metade é só do ângulo, é só do x, então vai ficar como 180 menos x sobre 2. Percebe? Sugestão, viu? Volta e analisa de novo. É super importante você sacar essa parte.
E aí, analisa essa última aí, ó. O suplemento do complemento de um ângulo. O suplemento de uma coisa é 180 menos essa coisa. Aqui é o suplemento de que coisa? Do complemento de um ângulo. A gente representa o complemento de um ângulo por 90 menos x, ou seja, isso vai ficar 180 menos 90 menos x. Essa parte é de extrema importância você saber. De extrema importância você saber. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer então um exercício sobre isso? Eu vou colocar o exercício e você pausa e tenta fazer. Olha só. Repara aqui. O triplo do complemento de um ângulo é igual ao suplemento da metade desse mesmo ângulo. Determine a medida do ângulo em questão. Galera, o triplo do complemento de um ângulo. O triplo do complemento de um ângulo, 3 vezes 90 menos x. É igual ao suplemento da metade desse ângulo. Galera, suplemento da metade, a metade está só no ângulo. Ou seja, ó, o triplo do complemento de um ângulo é igual ao suplemento da metade desse ângulo. Minha gente, daqui para frente já não é mais geometria plana, daqui para frente é fazer cálculo. 270 menos 3x igual a 180 menos x sobre 2, tirando o MMC, que vai dar 2, aqui vai ficar 540 menos 6x igual a 360 menos x. Galera, vai ficar menos 5x igual a menos 180, x é igual a 36 graus. Essa é a resposta. Agora, só uma coisa, viu? Lembre-se, terminou o cálculo, volte para o comando. Determine a medida do ângulo em questão. 36 graus, porque ele poderia estar te pedindo a medida do complemento do ângulo em questão. A resposta não seria 36, seria 90 menos 36, 54. Não tenha dúvidas que se o comando da questão fosse calcule o complemento do ângulo em questão e a questão fosse uma questão objetiva, uma das alternativas teria o 36 para a gente cair no distrator. Beleza? Tranquilo? Vamos para a última parte aqui? Se liga só. Ângulos formados por duas paralelas e uma transversal. Viaja aqui comigo. Eu tenho uma reta. Eu vou dizer para você assim, ó, duas retas coincidentes, ou seja, uma ao lado da outra, uma sobre a outra, na verdade. Eu vou tirar uma daqui. Duas retas que eu vou chamar de RS. Aquilo que eu já falei anteriormente. Você já pode afirmar que elas são paralelas só por causa da figura? Não. O que importa não é a figura, é a informação. Agora eu posso afirmar paralelas distintas. De boa? Tranquilo? Massa. Transversal. Vocês enxergam que quando eu traço essa transversal, eu gero 8 ângulos? 4 ângulos na reta de cima, que eu vou chamar de A, B, C e D. 4 ângulos na reta de baixo, que eu vou chamar de E, F, G, H. Repara só. Essa parte de ângulos formados por duas paralelas e uma transversal, que alguns autores e professores chamam de paralelismo também, o objetivo é comparar os ângulos da reta de cima com os ângulos da reta de baixo. Até porque me parece que se fosse para classificarmos os ângulos da mesma reta, isso já foi feito. Pensa comigo. A é igual a C, porque são opostos pelo vértice, assim como B é igual a D, E é igual a G e F igual a H, opostos pelo vértice, já vimos. A mais D é 180 graus, D mais C é 180 graus, e assim por diante, porque são adjacentes suplementares. Olha os termos aparecendo, hein? O objetivo é comparar os de cima com os de baixo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar essa imagem, porque eu vou repeti-la aqui, ó. Mesma imagenzinha, ó. Ei, amigo, ó. Tranquilão? Massa. Se ligue. As classificações, elas têm como base as posições dos ângulos. São 3. Correspondentes, alternos e colaterais. Vamos começar com correspondentes. Minha gente, correspondentes são ângulos cujas posições se correspondem nas duas retas paralelas. Ou seja, cada um dos ângulos da reta de cima tem posição correspondente a cada um dos ângulos da reta de baixo. O que eu faço para a galera meio que enxergar isso tenta você deslocar a reta R até ela coincidir com a reta S, uma sobre a outra. Vocês enxergam que se isso fosse possível, eu não teria mais 8 ângulos, eu teria 4, porque eles se correspondem. Você concorda então que A corresponde a E, B corresponde a F,
C corresponde a G e D de dado corresponde a H. Ou seja, ângulos correspondentes são ângulos cujas posições se correspondem. Agora pense comigo. Se eles, quando deslocadas as paralelas, ficam sobre, um sobre o outro, um coincidindo com o outro, eles têm as mesmas aberturas. Você sabe qual é a ferramenta que você vai utilizar sobre esse tipo de classificação de posição para resolver a questão? É que ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, são ângulos de medidas iguais. É isso que você tem que saber. Beleza? Então, ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Beleza, galera? Massa, agora se liga. Já está terminando, hein? Repara só. Desses 8 ângulos, você enxerga que 4 estão externos às paralelas e 4 estão internos às paralelas? Vou falar de forma mais direta. 4 desses ângulos estão fora das paralelas e 4 estão entre as paralelas. Quais são os 4 externos? AD, F, G. E os 4 internos? BC, E e H. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque as classificações que faltam, alternos e colaterais, são subdivididos em externos e internos. Ou seja, para um ângulo ser alterno com o outro, tem que ser ou externo com externo ou interno com interno. Para 2 ângulos serem colaterais, tem que ser interno com interno ou externo com externo. Beleza? Os correspondentes são os únicos que associam um interno com um externo. Alterno ou colateral são classificações que têm como referência a posição desses ângulos em relação à transversal. Ou seja, quando você escolhe 2 ângulos aqui, eles podem estar em lados alternados da transversal, ou seja, um na esquerda, o outro na direita, lados alternados, ou eles podem estar do mesmo lado da transversal. Galera, se eles estiverem lados alternados, eles serão alternos. Se eles estiverem do mesmo lado da transversal, eles serão colaterais. Beleza? Mesmo lado. Bora ver o seguinte? A é um ângulo externo. Ele só pode ser alterno de outro ângulo também externo. Tirando A, os ângulos externos são D de dado, F e G. D está fora. Uma vez que eu comecei a explicação dizendo que o objetivo é comparar os ângulos de cima com os ângulos da reta de baixo. Ou seja, ou A é alterno externo de F, ou A é alterno externo de G. Eu vou sair da frente para você ver. Minha gente, quem você acha que é um ângulo também externo e está num lado alternado de A em relação à transversal? Só pode ser G, né, galera? A com G, beleza? A está à esquerda, G está à direita. Então, A e G é o primeiro par de ângulos alternos externos. Eu queria que você analisasse agora D de dado. Vai lá. D de dado seria alterno externo de quem? D de dado, alterno externo de F, ó. D está na direita, F está na esquerda. B de bola, interno. Ele é alterno interno de E ou de H? De H, né, galera? B e H. E o C é alterno interno de E. Agora repare. Deixa eu lhe mostrar qual é a relação que existe entre as medidas de ângulos alternos. Eu vou lhe mostrar a relação que existe entre A e G. Uma vez determinada essa relação, os outros pares possuirão essa mesma relação. Bora lá? Eu quero comparar A com G, as medidas. A é igual a E. Confere? Que são correspondentes. E é igual a G, porque eles são opostos pelo vértice. Gente, se A é igual a E e se E é igual a G, A é igual a G. Ou seja, ângulos alternos também são ângulos congruentes. Beleza? Tranquilo? Massa. Vamos então para o último tipo de classificação de posição, os colaterais, que também podem ser externos ou internos. Galera, olha para A. A é externo. A é colateral externo de quem? De F. Ambos externos e do mesmo lado da transversal. D de dado com G. Ambos externos e do mesmo lado, colaterais. B de bola é colateral interno de E. C é colateral interno de H. E vamos ver a relação? Vou fazer A com F. Pense comigo. A igual a F. Correspondentes. E mais F é 180 graus. Galera, se A é igual a e E mais F é 180 graus, eu posso dizer que A mais F é igual a 180 graus. E qual foi o nome que a gente acabou de estudar sobre ângulos cuja soma é igual a 180 graus? Suplementares.
Gente, quando você tem paralelas cortadas por uma transversal, só existem dois resultados possíveis. Ou os ângulos têm medidas iguais, ou a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Não existe uma terceira opção. Beleza? Então se ligue. Vou colocar a questão, você pausa e tenta fazer, ó. Repara aí. Determine os valores de x e y, sabendo que as retas das figuras a seguir são paralelas. Ele está dizendo que são paralelas. Não apareceu aquela anotação, mas ele está dizendo, então são paralelas. Minha sugestão. Quando a pessoa pega essa questão para fazer, ela fica muito mais preocupada em dar nome às posições do que em calcular. Porque ela fica assim, ó, peraí. Externos, mesmo, colaterais externos. Peraí, eu estudei isso. Colateral externo é o que mesmo? É igual. Não, a soma é 180 graus. Ah, então esse mais esse é 180. Você vai acertar. Agora, você quer ver minha opinião? Não fique se perguntando se eles são colaterais e tal. Sabe o que você faz, velho? Pega esse ângulo que está na reta de baixo e transfira para a reta de cima. Arraste esse ângulo para a reta de cima. Vê se você concorda comigo. Se esse ângulo fosse arrastado para cima, ele ia ficar aqui, ó. Ele ia ser adjacente suplementar. Você enxerga isso? Se esse ângulo tivesse aqui, ó, você veria que a soma desses dois ângulos é 180 graus. Sem nem ficar dando nome. Para que eu quero saber se é colateral? Para que isso, velho? Beleza? Aí agora conta, galera. 5x mais 30 igual a 180. 5x igual a 150 graus. X igual a 30 graus. Agora, para finalizar. Aqui, ó, você tem duas transversais. Perceba que aqui eu só tenho uma transversal. Aqui eu tenho duas. Você tem algumas maneiras de resolver. Uma delas seria prolongando as transversais e fechando triângulos. Como ainda não falei aqui sobre triângulos, eu vou resolver pela parte de ângulos. Não sei se você lembra, olha para lá. A estratégia é traçar uma terceira paralela, uma paralela pelo vértice do ângulo ali do meio. E aí, galera, só te peço uma coisa, viu? Não faça o que algumas pessoas fazem, de partir do princípio de que essa reta auxiliar dividiu o ângulo em duas partes iguais. Você não pode falar isso. Você dividiu o ângulo em duas partes, que eu vou chamar de A e B, mas você não pode partir da hipótese de que esses ângulos são iguais. Rodrigo, eu já vi questão que quando você traçava essa reta, davam dois ângulos iguais. Ó, eu não estou dizendo que eles não podem ser iguais. Eu estou dizendo que você não pode partir dessa hipótese. Se vão ser iguais ou não, você vai saber no final. Bom, fato é que se eu dividir aqui em A e B, x é igual a A mais B, e aí, ó, minha ideia. Para algumas pessoas é assim, eu não gosto, mas ó, esquece a parte de baixo. Esses ângulos são alternos internos, então são iguais, A é 45. Esquece a parte de cima, esses ângulos são colaterais internos, então são suplementares, B é 60. Eu prefiro prolongar as transversais para os extremos, ó, e arrastar o ângulo, como eu fiz aqui. Pense comigo. Se eu arrastar o A para cima, ele vai ficar oposto pelo vértice a 45 graus, congruentes. Se eu arrastar B para baixo, ele vai ficar adjacente suplementar a 120. Se a soma tem que dar 180, para 120 faltam 60. A é 45, B é 60. Perceba que não foi dividido em partes iguais. X, então, vale 105 graus. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Bons estudos, tamo junto. Axé, fui.